Olá, turma! Continuando os nossos estudos sobre gêneros literários, nós iremos estudar agora brevemente cada um desses gêneros, ou seja, observar quais são as suas principais características. O gênero épico. O gênero épico é o gênero que vai narrar fatos heróicos, guerras, batalhas, ou seja, grandes feitos. Geralmente, nesse gênero épico, né, tem uma personagem principal, que é o herói, e toda a história, né, toda aquela epopeia é narrada falando sobre o que aquele herói fez, ou seja, uh, durante a sua trajetória, né, numa guerra, numa batalha, quais foram os grandes feitos desse herói. É uma narrativa narrada em terceira pessoa, certo? Ou seja, vai estar presente naquela epopeia, naquele texto que é escrito em formato de poesia, vai estar presente um narrador, em que é ele que vai contar, né, quais são os feitos daquele herói. Expressa um sentimento coletivo, diferentemente da poesia, que geralmente expressa um sentimento individual, a epopeia ela expressa um sentimento coletivo, ou seja, a obra Os Lusíadas, por exemplo, é uma obra que vai expressar o sentimento do povo lusitano, ou seja, dos portugueses, certo? Então, geralmente, essas obras elas vão expressar o sentimento na coletividade. Exaltação de um herói ou de uma nação. Na obra Os Lusíadas, por exemplo, nós temos essa exaltação da nação, não é? Da nação portuguesa. Então, uma das características também desse gênero. Algumas obras que são consideradas, né, como pertencentes ao gênero épico, os Lusíadas, de Camões, a Ilíada e Odisseia, que essas duas últimas são obras de Homero. E quando nós falamos de gênero épico, é a mesma coisa de falarmos epopeia. Por quê? Porque os textos que são escritos neste formato pertencentes a essa categoria são chamados de epopeia, ok? Então, a obra de Lusíadas, que nós temos a imagem aqui, é uma obra que é considerada uma epopeia. Por quê? Porque ela é narrada a partir do gênero épico. Ela possui essas características aqui presentes, ok? Em relação ao gênero lírico, no gênero lírico nós temos a poesia. A poesia, geralmente, ela pode ser escrita, né, em primeira pessoa ou em terceira pessoa, dependendo do poema, mas na maioria dos poemas eles são escritos em primeira pessoa. Por quê? Porque a poesia já é um gênero, né? O gênero lírico é um gênero que vai trazer mais essa questão da subjetividade, vai trazer os sentimentos do eu lírico. Ah, professora, o que é eu lírico? Gente, eu lírico é a voz que fala no poema. Dentro do poema, quem fala não é o autor daquele texto, mas sim o eu lírico. Nos textos que são narrativos, nós dizemos o quê? Que neles há um narrador, não é isso? Então, a voz que fala no texto narrativo é a voz do narrador. Nos textos pertencentes ao gênero lírico, a voz que fala no poema é a voz do eu lírico, ok? E quais são os temas mais recorrentes na poesia? Amor, saudade, morte, existência, dor. Então, uma das características, né, da poesia é que ela traz muito essa questão amorosa, né, essa questão da saudade, da morte. Por quê? Porque são temas que geralmente são mais subjetivos. Então, por isso, são temas tão presentes na poesia, já que a poesia geralmente é escrita em primeira pessoa, ok? E textos em versos. Ou seja, o que são versos? Gente, o verso é cada linha do poema. Nós temos aqui uma imagenzinha, né, que tem um trecho do poema de Camões, que diz: E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? O que é que nós podemos observar aqui? Que aqui tem várias linhas, não é?
A primeira que diz e agora José, a segunda que diz a festa acabou. Então, cada linhazinha dessa aí nós chamamos de verso, certo? E geralmente a poesia ela é escrita dessa forma. É um texto escrito em versos, ok? E o gênero dramático? O gênero dramático é o que? A encenação. Porque a palavra drama significa ação. Então, nós temos um texto em que ele vai ter vida a partir do momento que chegam as personagens e vão dar vida àquele texto, vão agir diante daquela situação. A gente vê isso no teatro, não é? A gente vê isso no cinema, nas novelas. Então, o gênero dramático é um gênero para ser encenado. Como o nome já diz, né? Drama, indicação. Então, alguém precisa agir. E quem é que vai agir? As atrizes e os atores, não é isso? A tragédia e a comédia gregas são as principais inspirações. Então, esse gênero dramático, como eu já falei na aula anterior, ele surge a partir da tragédia e da comédia gregas. Lembra que eu comentei que lá na Poética de Aristóteles ele já falava sobre isso. Ele até dizia, né, que a tragédia era encenada por seres superiores aos homens e a comédia era encenada por seres inferiores aos homens. Então, assim, desde a época de Aristóteles que a tragédia e a comédia já existiam, certo? E por último, um gênero moderno que surge a partir do século XIX. Lembra que eu comentei com vocês que de antemão nós tínhamos o quê? Gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Só que a partir do gênero épico surge um outro gênero que é o gênero narrativo, ok? Então, o gênero narrativo, como o próprio nome já diz, são textos em prosa, certo? São os textos escritos em forma de prosa. Exemplo, crônicas, contos, novelas e romances. Eu trouxe até aqui a imagem, né, do romance Iracema, de José de Alencar, como exemplo de um gênero narrativo. No romance, geralmente nós temos, né, personagens, tempo, espaço, ambiente e narrador. Então, são algumas das características que nós temos no romance que a gente percebe que são características do gênero narrativo. E em relação à presença do narrador, né, que nós temos no gênero narrativo, nós podemos perceber que em um determinado texto pode haver um narrador onisciente, que é um narrador em terceira pessoa, não é aquele que observa tudo e conta a história, mas podemos ter também um narrador personagem, que aí neste caso o texto é narrado em primeira pessoa, ou seja, aquela pessoa, ela narra a história, mas ela também participa daquela história, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.